Se você tem um carro com mau funcionamento, o que você precisa saber para consertar ele? Entender como ele funciona, né? Antes de tudo. E o que é preciso para treinar a função? Você tem que entender também como que o nosso corpo funciona. Entender como cada articulação funciona, como que os músculos funcionam, qual é a função do core e quais são os 7 movimentos funcionais básicos. Isso tudo já te dá uma base muito boa para você poder tirar melhor proveito do seu próprio corpo. Em relação à articulação, ela tem 2 funções básicas, predominantes. Não significa que uma articulação de mobilidade ela não precisa de estabilidade, mas a prevalência dela seria a mobilidade. O nosso tornozelo, por exemplo, ele tem a predominância de mobilidade. O nosso joelho, estabilidade. Quadril, mobilidade. Lombar, estabilidade. Torácica, mobilidade. Escápula, estabilidade. E ombro, mobilidade. Se eu tenho uma lombar que está com uma estabilidade deficiente, ela vai me trazer algum problema. Se eu tenho um tornozelo pouco móvel, eu posso ter um problema na lombar por conta desse tornozelo que não tem muita mobilidade. Um tornozelo pouco móvel, de repente ele vai exigir que o joelho precise compensar essa falta de mobilidade do tornozelo. Os nossos músculos, eles trabalham em load e explode. Quando a gente agacha para fazer um salto, o nosso glúteo, principalmente, ele tem um super alongamento. Ele funciona como se fosse um elástico. Ele estica para poder acumular energia e a gente conseguir saltar. Na hora de um chute, a gente precisa jogar um braço do lado oposto para um lado e a perna que a gente vai chutar também jogar o braço para trás e a perna também que vai chutar para trás. É um movimento cruzado. Então a gente alonga desde o nosso peitoral, o abdômen, até o quadríceps. São vários músculos alongando, acumulando energia para poder fazer um chute. Agora você está percebendo como que aquelas cadeiras lá, elas se tornam um pouco eficientes para um treino, para um jogador de futebol, apesar disso ainda estar muito presente no treino de muitas equipes. O lançamento de um dardo. Olha como que o corpo ele precisa alongar de uma maneira muito grande, grande amplitude. Porque também é aquilo. Quanto maior a necessidade do explode, maior será a necessidade do load. Load você pode ler também como alongamento. Seria um alongamento grande para acumular energia e depois explodir, fazendo o explode. Igual um estilingue. Se você puxar um estilingue só um pouquinho o elástico do estilingue e largar, a pedra que você for lançar, ela não vai atingir uma distância muito longa e também a precisão vai ser menor. Agora, se você esticar bem, você já sabe que a potência vai ser muito maior do explode desse elástico. Agora o core, ele faz a transferência de força. E como é essa transferência de força? Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Aqui no caso, o atleta está fazendo um chute, né? Está em pé fazendo um chute. Como que a força é transferida de uma perna dele, passa rapidamente ali pelo core, lembrando que o glúteo ele faz parte do core, que nada mais é do que a musculatura central do nosso corpo, e vai até o alvo. Agora esse capoeirista, ele usa a mão apoiada no solo. A transferência vem do punho, passa pelo cotovelo, ombro, todo o core e transfere lá para o quadril, joelho, tornozelo, chegando até o alvo. Então olha como a força é transferida. E o mesmo vai acontecer na hora que um jogador, um atleta, ele precisar proteger uma bola. Ele está com a bola no pé sob domínio, então vem alguém para roubar a bola dele, ele vai botar o braço para apoiar, a força vai vir lá do pé dele. Vai ser transferida para o tornozelo, joelho, quadril, até chegar no braço. Ou seja, se o pé dele não está bem treinado, essa força aí ela vai ser dissipada, vai ser perdida durante o caminho. E os 7 movimentos funcionais básicos: empurrar, puxar, agachar, marchar, lunge, alcance e girar. Vamos ver cada um aí. Empurrar. A gente tem um movimento aí na vertical e na horizontal. Vê aí que eu estou fazendo um desenvolvimento. Claro, eu optei por utilizar materiais que a gente tem em casa. Já que a gente está no momento de quarentena, nada mais justo, né, gente? O desenvolvimento, ali eu estou com uma mochila, eu coloquei alguns livros dentro da mochila, que seria um movimento vertical. E a flexão de braço, um movimento horizontal, que eu estou empurrando. Aqui empurrando a mochila para cima e aqui empurrando meu corpo para cima.
Seguido o movimento de puxar, aí nesse caso eu prendi uma toalha na porta, eu faço o puxar vertical, estou fazendo um agachamento, só que estou direcionando bastante a força para os meus braços. Claro, nessa maneira você consegue até dosar. Vamos dizer que a pessoa não consiga fazer 12 repetições. Ela pode ajudar um pouquinho com a perna para fazer com que o movimento fique um pouquinho mais fácil. Assim está ficando muito fácil, direciona mais para os braços, deixa a perna ajudar pouco. E na horizontal, em forma de remada, onde eu estico o braço e puxo, me aproximando ali da porta, do ponto de ancoragem. Ali eu simplesmente dobrei a toalha, abri a porta, botei a toalha dobrada ali e tranquei. Não botei nó, não fiz nada, ela já ficou super presa. Claro, dependendo da grossura da toalha, você vai ter que dobrar mais ou menos para poder ela prender, porque se também ficar um volume muito grande, ela não vai nem fechar a porta ali direito, vai ficar arriscado ali. O movimento de agachar, onde é dividido em dominância de joelho e dominância de quadril. Então em um eu estou fazendo um agachamento tradicional, projetando as mãos um pouquinho para frente para poder fazer um contrabalanço e meu tronco não ter que descer tanto. E uma elevação do quadril, ou também chamado de ponte. Ali eu já tenho um movimento muito maior no quadril. Essas são as maneiras que a gente pode estar dividindo um treino para poder evitar de sobrecarregar alguma articulação, para tornar ele de uma maneira mais equilibrada. Então se eu faço movimentos de empurrar, eu tenho que fazer de puxar, dominância de joelho, dominância de quadril. Não é simplesmente eu chegar, vamos lá, vamos correr em volta dos cones, faz flexão de braço e tal, faz um mergulho, tríceps mergulho, que é aquele no banco, né? Você senta no chão e levanta. Você vai acabar fazendo o quê? Acentuando compensações. Por isso que é importante o profissional de educação física estar acompanhando para poder ter um treino bem equilibrado e evitar que aumente compensações. Muitas vezes a pessoa precisa corrigir compensações e às vezes ela está fazendo um treino que está acentuando as compensações que ela já tem.